E aí galera, beleza? Aqui Daniel Wilt, gravando mais um episódio do Partiu Agile. Esse aqui é o episódio extra, episódio 10. E cara, nesse episódio falar sobre duas coisas que são muito presentes nas equipes, ou necessidades nas equipes, nas empresas, enfim. Que é falar sobre a escala do Scrum para um nível mais organizacional. E também falar sobre o funcionamento disso em times distribuídos, né? Então, no primeiro tópico aqui, falando sobre a escala do Scrum, a gente já falou no episódio passado sobre o papel do Scrum Master, e a gente quando começa a trabalhar num processo de escala com mais times, né, ou com diferentes equipes interagindo, né? A gente pode ter o papel do Scrum of Scrums, né? Que seria um Scrum Master dos Scrum Masters, ou cerimônias onde a gente começa a ter a comunicação entre representantes de cada uma das equipes para poder existir uma sincronia. Se a gente for olhar o processo lá da holacracia, né, existem lá as cerimônias táticas e as cerimônias, né, para poder fazer essa sincronia entre as equipes. Então acaba em times auto-organizados, isso acaba sendo extremamente relevante, de buscar essa sincronia e saber onde é que cada um está andando, o caminho que está percorrendo dentro daquela expectativa, né, de meta, enfim, que existe para a organização. Falando sobre a escala, lembrar que dentro das cerimônias do Scrum, elas são totalmente uma caixa preta, né? Quando chega na hora de executar o trabalho, aquele trabalho vai ser executado conforme a equipe que está trabalhando. Então, se é uma equipe de um time administrativo, as atividades sendo realizadas ali fazem parte do contexto dessa equipe, desse time administrativo, assim como a definição de estar preparado para começar uma atividade, ou dizer que ela está pronta e por aí vai. Cada uma das atividades, seja de, sei lá, pegar um contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, uma série de coisas, ressarcimentos, enfim, atividades que vão acontecer dentro de um processo, elas vão ter esse conceito do preparado para começar, do tá pronto, não tá, e por aí vai. Então cada equipe vai poder usar diversas dessas cerimônias, a reunião diária, né, a retrospectiva, fazer uma revisão da semana daquilo que foi feito, aquilo que foi alcançado como equipe, enfim, planejamento para entender quais são as demandas que estão aparecendo aí para essa equipe trabalhar durante a semana e por aí vai. Então, dentro de um processo de escala, a gente começa a desenvolver para as equipes todas essas visões de transparência, de trabalhar, de encontrar os seus clientes e trabalhar próximo, priorizando aquilo que é mais importante, entendendo o que é que precisa ser feito, o que pode ficar de fora, enxergar releases, entregas menores e como diminuir esses ciclos de entrega para poder trazer mais valor para o dia a dia e por aí vai. A gente começa a ver também um pouco mais de estratégia da empresa, de transformação estratégica da empresa. Deixou de ser atuação em um time único, local, daqui a pouco, e começa a ser um trabalho de funcionamento com mais equipes, e como que isso vai acontecer de forma sincronizada, enfim. Então, se são equipes mais técnicas de desenvolvimento de software, como é que eu faço com que essas equipes se conversem, e daqui a pouco as melhorias que estão sendo alcançadas nas equipes, elas transbordam para um nível organizacional e até para fins de padronização. Isso acaba sendo muito legal de ver acontecer dentro de uma empresa, dentro de uma equipe, né? E essa equipe podendo ensinar outra e por aí vai. Algumas empresas acabam fazendo a adoção de métodos ágeis e montam lá um time piloto, e esse time piloto trabalha durante algum tempo, e depois desse tempo esse time ele é quebrado e representantes dessa equipe vão participar de outros times, e aí levando esse conhecimento e trazendo o processo também de novas práticas e novas métricas, e tudo isso começa a andar meio junto, né? Então, isso um pouquinho, né, falando sobre, né, Scrum of Scrums, escala de Scrum, enfim, para o nível mais organizacional. Existe um livro do Ken Schwaber, The Enterprise Scrum, né, que é bastante relevante nesse sentido. É um livro, não lembro o ano dele, mas é um livro muito legal e leve também de ser trabalhado, e a gente começa a olhar para isso. A outra coisa que eu estava falando sobre
trabalhar com times distribuídos, a gente tem tende a pensar que time distribuído é quando tem gente em outro país, outra cidade ou coisa parecida, mas dependendo do modo como as equipes estão organizadas dentro da empresa, eu já tenho todo esse contexto aí para trabalhar. Se uma equipe está numa sala diferente, isso já é motivo para preocupação. Se ela está num andar diferente, isso já é motivo e já é desafiador para todos os processos de comunicação que eu posso ter nessa equipe. E os desafios de trabalhar com essa equipe vão acontecer, não tenho dúvida. Se eu tenho parte da equipe funcionando remota, tudo isso vão criar restrições onde eu vou ter que atuar e trabalhar para poder minimizar esses gaps de comunicação. Então, como que eu garanto que existe a comunicação da reunião diária, ou que existem ferramentas que trabalham para essa colaboração da equipe, para comunicação 1 a 1, para eu poder fazer uma conferência com alguém quando eu preciso, por voz, por vídeo, e que também eu tenho facilitado a comunicação de grupo mais assíncrona, né? Então, para isso, ferramentas como o Slack, por exemplo, vão funcionar muito bem para uma comunicação de grupo, com nicho, grupos, onde eu consigo saber o que está acontecendo naquele determinado contexto, né? E quando é importante, a galera vai usar o channel, e quando é mais importante ainda, eu vou ser referenciado na comunicação e coisas nesse sentido. E da mesma forma, eu vou poder enxergar outras ferramentas, e aí é importante ter um pouco dessa padronização, né? Vamos fazer um planejamento, o time está distribuído, ok, vamos usar. Na época que eu trabalhei em multinacional, a gente usava o planningpoker.com, uma ferramenta lá do Mike Cohn, que a gente conseguia colocar história, a galera voltava lá nos cartõezinhos e discutia a respeito para poder classificar aquela história e poder seguir adiante, enfim, ter uma ideia de grandeza, como é que aquilo ali estava sendo visto pela equipe, né, e poder gerar discussão. Então, o próprio processo de classificar uma história, de fazer planejamento, enfim, era tido já como uma experiência de construir conhecimento com a equipe. Isso já acaba sendo extremamente relevante, né? E nesse conceito aí de trabalhar com times distribuídos, pensar um pouco nisso, sim, que ferramentas eu vou padronizar dentro da equipe para garantir que a comunicação está fluindo, para garantir que a gente está tendo o contato que tem que ter com a equipe, e garantir que eu tenho as ferramentas para ninguém ficar dizendo porque eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho visibilidade. Então a gente poder garantir isso, sabe? Quando começa a atuar com o time distribuído, para quem trabalha muito com o board local e pendurado na parede, ele começa a criar fricção, vamos dizer assim, atritos com outros boards, ou daqui a pouco um board eletrônico e ter o board físico. Então daqui a pouco tem que entender como é que a equipe vai conduzir, entendeu? Então daqui a pouco no board físico eu mantenho só o alto nível das histórias, uma granularidade maior, e na eletrônico eu tenho lá a quebra das tarefas e passo a passo que está sendo feito, os checklists e por aí vai. Então eu começo a ter uma visibilidade maior para o time, aquela presente ali, ou daqui a pouco instalo uma TV e aí eu passo a ter a visão do que está acontecendo não só no board da equipe, mas daqui a pouco com métricas da operação e coisas que podem ser relevantes para a equipe, e assim vai. Mas o mais interessante também nessa coisa de olhar times distribuídos é pensar a respeito de como que o trabalho é dividido. Então, tem gente que gosta de pegar uma funcionalidade e trabalhar uma pessoa de cada lugar, e eles poderem trabalhar se reunindo de forma online ou, enfim, de forma mais assíncrona para fazer uma atividade. Na experiência que eu tive, a melhor experiência era quando nós tínhamos times funcionando em diferentes países e nós puxávamos do backlog uma funcionalidade e ela era totalmente desenvolvida pelo time local. A comunicação ela fluía muito mais forte, muito mais efetiva, né? E aquele time ali resolvia aquela funcionalidade e entregava depois, né, para o time como um todo. Mas aquele time local tinha responsabilidade de resolver de ponta a ponta aquela funcionalidade ali, e criava um pouco mais de independência, e cada time tinha a sua entrega, tendo necessidade de conversar, de tirar dúvidas, enfim, a gente ia atrás de mais conhecimento e assim vai. Eu vou deixar alguns links também de artigos sobre isso, do Jeff Sutherland. Eu mesmo fiz um artigo na época que estava nessa multinacional e tal, falando sobre esse tipo de assunto, e esse foi
mais um Partiu Agile. Esse aqui é o episódio extra, episódio 10, nessa primeira temporada que fala de Scrum. E deixa aí, coloca os teus comentários sobre quais são os teus desafios, se você trabalha com times distribuídos, ou pessoas que trabalham remoto, ou pessoas que trabalham simplesmente em horários diferentes do que o seu. Como é que você se vira, que tipo de prática aí aparece, beleza? Obrigado aí, Daniel Wilt deixando mais um vídeo. Desculpa que a mão esquerda não tá mexendo, ela tá segurando a câmera hoje aqui. E é isso aí, o negócio é gravar o vídeo e garantir a entrega da semana pra galera que acompanha essa série. E obrigado de novo, e a gente se fala aí. Até a próxima. Tchau.